A gente vai trazer agora uma reunião de líderes europeus. O presidente francês Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, dão uma coletiva de imprensa após uma cúpula que durou 2 dias para debater justamente a situação na Ucrânia. E a gente vai acompanhar. Quem fala agora é Charles Michel, que é justamente o representante do Conselho da União Europeia. Formas possíveis, em termos financeiros, humanitários, os homens e mulheres da Ucrânia. Nós temos a ambição de paz. Estamos mobilizando equipamento, inclusive equipamento militar, e também mais 500 milhões de euros para facilitar a paz. Estamos aqui para apoiar a Ucrânia. Também falamos sobre a candidatura da Ucrânia de entrar na União Europeia e queremos deixar claro aos amigos ucranianos que, claro, são membros da família europeia. Nós queremos dizer que estamos ao lado da Ucrânia e vamos nos mobilizar com velocidade para poder auxiliar a população da Ucrânia. E também estamos aqui para apoiar as escolhas dos ucranianos. E essa é uma escolha de europeus. Também tivemos a oportunidade de discutir como a Europa pode embarcar na agenda da soberania. E quero falar sobre os 3 pilares que nós temos hoje, que estão na declaração. Estamos olhando para o futuro, dando um ímpeto ao projeto europeu. Tem a questão energética, primeiro de tudo. Não é novidade o problema da energia. Nós decidimos embarcar na neutralidade climática em 2015 e a ideia é, até 2050, perdão, e a nossa ideia é caminhar nessa direção. E temos que lidar com a questão dos preços agora, primeiro de tudo, e os impactos nas famílias europeias e também os impactos às empresas. A questão da dependência, que é muito grande. Nós temos uma dependência muito grande da Rússia e nós queremos nos libertar dessa dependência da Rússia. Então, vamos trabalhar em linha com os nossos objetivos, com os nossos interesses. E, claro, para o próximo inverno já precisamos ter um plano. Estamos discutindo com o comitê e vamos seguir com as nossas análises com o Conselho. Segunda coisa é a questão de defesa e segurança. Já falamos disso há bastante tempo, já foi feito o avanço, mas há 2 semanas acordamos numa Europa diferente, num mundo diferente. É inegável que as ações tomadas nos últimos dias consagraram o surgimento da defesa europeia, que também foi discutida hoje aqui em Versalhes. E temos uma estratégia operacional na qual identificaremos as ações e investimentos necessários e também como será possível implementar uma base industrial europeia que leve em consideração desafios como os desafios cibernéticos. Perdão. E um cronograma foi criado, uma agenda foi criada, é uma missão da Comissão e continuaremos avançando. Terceiro ponto. A importância da consolidação da nossa base econômica. A Europa está aqui para trabalhar a favor da paz e da prosperidade econômica. Nossa geração, nós temos de tomar decisões que robustecerão e darão mais resiliência à Europa. E aqui podemos falar o que foi feito no âmbito sanitário,
com as coordenações para combater a pandemia da Covid. Também tem a questão dos semicondutores, chips, matéria-prima e, claro, a necessidade vital de ter um compromisso com a inovação, principalmente inovação tecnológica. Então, em poucas palavras, é isso que eu posso dizer sobre as decisões que foram tomadas hoje. E todos os líderes europeus estão cientes da importância das decisões que estamos vivendo nesse momento, não só para amanhã e para hoje, mas para gerações futuras. Precisamos caminhar em direção à paz, prosperidade e segurança. Esses são os desafios que temos de enfrentar para que nós possamos ver resultados tangíveis. Mais independência, mais soberania, menos fragilidade e a habilidade de decidir o destino da União Europeia. Nós temos a oportunidade de voltar à implementação de todas essas medidas, porque teremos o Conselho Europeu em Bruxelas daqui a algumas semanas. Analisaremos a questão energética. Também teremos a possibilidade de ter uma cúpula espetacular que analisará segurança e defesa. Gostaria de agradecer ao presidente Macron por ter nos reunido aqui em Versalhes, um local tão simbólico no coração da história europeia. E nós nos reunimos aqui para conseguir cumprir com essa ambição europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado, Emmanuel. Muito obrigado por nos receberem neste local histórico. Estamos tratando do futuro da Ucrânia e o futuro da União Europeia e das nossas democracias. E essa história, a história está sendo escrita conforme falo. Nós discutimos como tornar a Ucrânia um membro da União Europeia e refletimos sobre esse ataque, que é um ataque aos princípios que temos tão sagrados para nós. É um ataque à democracia, à soberania dos Estados, é contra a liberdade de um povo de escolher o seu destino e moldar o seu próprio futuro. A maneira como qual nós responderemos hoje a esse ataque odioso vai determinar o futuro da Ucrânia e também o futuro de nossa União. E até mesmo indo além no futuro de todo o continente europeu. Portanto, falamos dos princípios. É uma responsabilidade, união, solidariedade e determinação. Essa crise fez com que encarássemos nossas responsabilidades diante de uma nova realidade. Primeiro, o nosso compromisso para continuar assegurando um suprimento de energia confiável, seguro e constante e acessível. Isso acabou trazendo à luz a nossa questão da dependência do gás russo. E nós pretendemos investir em energias renováveis maciçamente, renováveis que tragam bons empregos. E são um investimento estratégico em nossa segurança e em nossa independência. E é por isso que a Comissão Europeia fez como um modelo para reenergizar a União Europeia. Trata-se de um plano para diversificar suprimentos e buscar renováveis. Nós iremos propor para encerrar diminuir a nossa dependência do gás e do petróleo russo até 2027, usando os recursos disponíveis na Europa. Mas também tratamos da subida de preços da energia. Em meio de maio, o comitê trará opções para otimizar
os preços para trazer uma melhor opção para essa transição e apoiar essa transição. Mas os consumidores precisam de algum tipo de alívio agora. Portanto, nós trouxemos diretrizes nessas circunstâncias excepcionais e a possibilidade de uma estrutura temporária de crise para lidar com empresas em risco, complementadas por uma opção dada aos Estados-membros de cobrar impostos de grupos de energia. E, ao final deste mês, a Comissão apresentará opções para limitar o efeito contagioso do preço de gás e aos preços de eletricidade. Nós precisamos estar prontos para o próximo inverno. Então, nós temos uma força-tarefa para um plano de reabastecimento para coordenarmos as tarefas. A União Europeia precisa definir no longo prazo as políticas de estocagem de gás na Europa. E pretendemos olhar como nós podemos lidar com esse armazenamento em pelo menos 90% da capacidade até 1º de outubro de cada ano. Portanto, é um pacote muito amplo e é a nossa política para assegurar a disrupção no suprimento. De forma semelhante, os líderes também discutiram os preços dos alimentos e a segurança alimentar mundial. E nós trouxemos algumas opções para lidar com tais temas. A guerra de Putin também acabou alterando de forma fundamental a segurança alimentar europeia. Para defender isso, nós precisamos de diferentes forças e habilidades. Precisamos de investimentos significantes, além do que já temos. E eu gostei de que alguns líderes disseram de como eles aumentarão gastos na defesa. Mas precisamos evitar a fragmentação. Por isso, precisamos de uma abordagem coordenada, porque isso irá assegurar que nós mantenhamos uma base industrial, militar e tecnológica de acordo com os tempos e de acordo com as necessidades das Forças Armadas Europeias. Esse será o foco do nosso trabalho nas próximas semanas. Eu quero deixar muito claro que nós precisamos coordenar tudo junto com a OTAN, porque a OTAN é a aliança militar mais forte do mundo e cabe a nós preparar uma análise das lacunas de investimento em defesa e assegurar que nós tenhamos um plano em como lidar com tais lacunas na Europa, por volta do meio de maio, quando a Comissão apresentar os resultados desse estudo. O segundo princípio que eu mencionei foi a união. Ele certamente nos guiou quando nos unimos rapidamente em 3 grandes ondas de sanções ao Kremlin, com um efeito imediato para atingir o governo russo. Nós agora seguiremos com outras sanções que irão isolar ainda mais a Rússia do sistema econômico global, aumentando o custo da invasão de Putin à Ucrânia. E em relação à solidariedade, que muitos europeus estão demonstrando exemplos incríveis nesses dias e recebendo mais de 2 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia. Eu gostaria de agradecer todos os membros da União Europeia, especialmente os países na linha de frente, a Polônia, Romênia, Eslováquia, Hungria e a nossa parceira Moldova, porque o povo da Ucrânia precisa e merece todo tipo de apoio, assim como os países que os recebem. A Comissão tem uma plataforma de solidariedade para coordenar operações e apoio financeiro e aumentar suas capacidades. Também estamos usando a flexibilidade do orçamento para que eles possam lidar com a questão de refugiados, como oferecer hospedagem, escola, atendimento médico e outros tópicos. Isso pode
liberar bilhões de euros nos próximos anos, exatamente para tais propósitos. O povo ucraniano está demonstrando uma coragem imensa. E as pessoas que estão lutando tão bravamente pelos valores europeus, certamente faz parte da família das nações europeias. Portanto, enquanto essa terrível guerra continua, nós devemos refletir com cuidado sobre quais serão os próximos passos. O pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia expressa sua soberania e seu desejo e seu direito de escolher seu próprio destino. Hoje, nós abrimos o caminho que eles são parte da família europeia, e foi isso que dissemos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora presidente. Agora, o presidente da República, Macron. Presidente, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem conosco aqui nessa cúpula em Versalhes. Presidente Michel, presidente von der Leyen, nós estamos na Galerie de Bataille, em Versalhes, em um local histórico para a Europa. E nós vimos o que a Rússia fez na Europa nas últimas 2 semanas. Esse é um ponto trágico para a nossa história. Nós todos estamos cientes que é um ponto marcante para as nossas sociedades e para os projetos europeus. Nas últimas 2 semanas, a nossa resposta, senhoras e senhores, foi por meio de união e com velocidade e responsabilidade. As decisões foram tomadas com muita velocidade. As nossas instituições, coordenadas com todos os nossos parceiros, a OTAN, a G7, conseguiram trabalhar com esforços diplomáticos e por 2 semanas a Ucrânia está com seu povo defendendo a sua soberania e liberdade com muita bravura. A Europa condena fortemente a agressão russa e as resoluções foram adotadas durante a Assembleia Geral para apoiar a Ucrânia, entregando à Ucrânia equipamentos, armas, não só ajuda humanitária. E nós comentamos hoje já 500 milhões de euros serão adicionados a esse apoio. Países neutros, historicamente, decidiram se posicionar. A Suécia, por exemplo, pela primeira vez em décadas, se posicionou de forma ativa para apoiar a Ucrânia. Nós também temos apoio humanitário, que será continuado. 2 milhões de refugiados já foram recebidos em outros países, como a senhora von der Leyen acabou de falar. Gostaria de agradecer Polônia, Hungria, Romênia, Moldova pelo apoio e, claro, a França desempenhará o seu papel também. Temos os mecanismos de solidariedade que podem ser utilizados. Desde o início, nós temos trabalhado e aplicado sanções contra a Rússia. Em questão de dias depois do início do conflito, já tínhamos decisões para sanções num nível sem precedentes. Todas as opções estão na mesa. Nós queremos nos preparar para essas sanções e queremos que essas sanções consigam interromper o ataque russo nas próximas semanas e atenuar as consequências nas próximas semanas e meses. Queremos um cessar-fogo e a retirada das tropas russas e é por isso que seguimos com a pressão na Rússia, pedindo diálogo, principalmente também com o chanceler alemão. Nós temos trabalhado muito para apoiar a Ucrânia
e continuaremos apoiando a Ucrânia hoje e até o final da guerra. Trabalharemos para reconstruir o que a Rússia destruiu. Estaremos lá para apoiar a Ucrânia. Uma mensagem à população da Ucrânia é que o caminho para a União Europeia está aberto para eles. A Ucrânia, demonstrou que pertence e merece pertencer à Europa e à União Europeia. Os esforços de Moldova e a Geórgia também para entrarem na União Europeia também estão sendo analisados. A Declaração de Versalhes e a agenda de hoje tem a ver com a soberania na Europa, que poderia ser visto como um slogan, uma fantasia francesa. Hoje em dia é vista como algo crucial. A estratégia para a independência está presente desde o início. Como vimos na pandemia, a nossa reação. Precisávamos de vacina para nós mesmos e para outros países, e nós conseguimos começar a nos recuperar da crise da pandemia. Comentamos também sobre os semicondutores e a produção e fabricação de veículos também. E nós vemos aqui como alimentos, energia, defesa, todas as questões de soberania pedem cooperação. Queremos estar abertos para o mundo e escolher os nossos parceiros e não depender deles. Não é uma questão de fechar portas, é uma questão de ter a possibilidade de abertura, mas sem dependência. A agenda de Versalhes estabeleceu o trabalho para os próximos meses. Em termos de defesa, nós queremos definir os investimentos necessários. Alguns já estão com 2% do PIB investido em defesa, e nós coordenaremos os nossos esforços, identificando as nossas necessidades, identificando as nossas capacidades necessárias, identificando as nossas necessidades em termos de futuros conflitos possíveis em espaço marítimo também, por exemplo, e também o que precisamos para desenvolver o tecido industrial europeu. Nós precisamos ter soberania com parceiros que possamos escolher para consolidar e construir uma indústria de defesa que possa atender um mercado integrado. Já tomamos várias decisões. Há 10 dias, a Alemanha decidiu fazer investimentos históricos e a Dinamarca também tomou uma decisão histórica, perguntando ao povo se a Dinamarca deveria voltar ao projeto de defesa. Esse é um ponto de virada. Nós precisamos estar organizados para que possamos seguir com essa ambiciosa empreitada de defesa. Nós tivemos a cúpula em junho, falando já sobre investimentos para que a indústria tivesse tudo o que precisa. Tem a questão de estratégia climática também.
Estamos criando a nossa independência dos combustíveis fósseis. Estamos nos distanciando do carvão. Temos o gás que importamos da Rússia, que precisamos nos distanciar dele também. Nós precisamos reavaliar nossas estratégias e ter planos climáticos ainda mais ambiciosos. No final de março, reavaliaremos esses planos para ver como continuar apoiando nossas populações e vamos trabalhar na comissão com objetos concretos para lidar com o aumento dos preços. Queremos garantir mecanismos de forma que nós não fiquemos restritos às contingências do mercado, mas possamos estabelecer ações claras. Precisamos proteger os nossos cidadãos e empresas e nas semanas por vir, continuaremos trabalhando para lidar com a pressão gerada por esse contexto geopolítico atual. Os preços subiram por causa da guerra e talvez continuem subindo por causa da guerra. E temos as sanções sendo impostas e nós temos de nos preparar para que nós não tenhamos tanta sensibilidade à dependência dos produtos russos. Dois presidentes aqui comigo apresentaram que temos um plano para, até 2027, estarmos independentes do gás russo. Até 2027, teremos de ter novos investimentos, novas instalações para conseguir apoiar essa escolha por meios renováveis. Então, de março a maio, nós teremos muito trabalho no que tange ao abastecimento energético. Precisamos garantir a nossa independência e a nossa soberania. E falando sobre trigo ou milho ou qualquer outro produto agrícola, nós precisamos também conseguir fazer a gestão necessária para que a Europa não seja tão impactada pelo abastecimento de grãos e frutas. Há um impacto na Ucrânia e nas lavouras da Ucrânia e precisaremos verificar as questões de abastecimento de alimentos também. Precisamos ter autonomia na produção de frutas e proteína e precisamos de uma estratégia para a África também, porque a África será impactada pela fome nos próximos meses por causa da guerra. E a soberania em termos de outras commodities, de outros produtos, matérias-primas. Eu mencionei também a questão dos semicondutores. Nos próximos meses, focaremos em propostas concretas para garantir uma Europa mais independente e soberana. Encorajaremos investimentos privados em energia e verificaremos as possibilidades de mercado em vários setores. Nós não voltaremos ao normal pré-guerra. O Banco Central Europeu continuará fazendo o seu trabalho, levando em consideração o contexto geopolítico atual, e os nossos investimentos nos protegerão dos impactos da guerra, fomentando a nossa resiliência a essas dificuldades. Nós precisamos conseguir financiar essas estratégias. E é por isso que nós precisamos de verbas conjuntas e coordenadas dentro do contexto europeu. Não podemos deixar que o mercado financeiro seja lesado.
É nisso que temos trabalhado e seguiremos trabalhando nos próximos meses. Temos que trabalhar juntos, com celeridade e com responsabilidade. Os ucranianos estão dando um exemplo único, um exemplo de coragem. Nós, a Europa, não estamos travando uma guerra contra a Rússia, mas estamos apoiando a Ucrânia. E temos de ter a coragem necessária para decisões históricas, para que a defesa da democracia e dos nossos valores se mantenha. E tudo isso tem um custo. Nós vemos que os nossos hábitos e organizações dos últimos anos, como eu disse, tivemos discussões ontem e hoje, que mostraram que nós precisamos reorganizar essas questões muitas vezes. Eu gostaria de concluir, então, dizendo que eu agradeço muito aos colegas, presidente da Comissão Europeia. Estamos aqui em Versalhes, um local tão histórico, conhecido pelo mundo todo, e é um local também de derrotas diplomáticas. É um local onde perdemos a paz no final da Guerra Mundial. Havia a ambição de humilhar e dividir a Europa com o Tratado de Versalhes. E as dificuldades que nós tivemos com ações e atitudes diferentes ainda permitiram uma decisão unânime que nós conseguiremos proteger a Europa com união e com consenso. Muito obrigado aos presidentes. Gostaria de informar que nós acabamos de publicar a Declaração de Versalhes nos 24 idiomas da União Europeia. Nós teremos agora algumas perguntas da Rádio France. Agora, por favor, sua pergunta. Bom dia, da Rádio France. Vocês fizeram uma cúpula de 2 dias falando sobre a Europa, sobre a agenda, falando sobre 2027, sobre sanções, mas o que estamos vendo, o que está acontecendo no campo, em hospitais sendo bombardeados, estamos vendo que as sanções não são suficientes. E a sensação é que vocês não têm outras ferramentas ou um acordo unânime para essa resposta rápida e severa. Algo que possa fazer Putin voltar atrás. Vocês estão impotentes no momento? Sejamos claros. Há uma guerra, mas nós não estamos em guerra. A realidade política, a escolha soberana é de que nós não estamos em guerra. Nós não temos uma resposta bélica contra a Rússia nesse contexto de guerra, porque nós não estamos em guerra com a Rússia. Não excluímos a possibilidade de sanções adicionais. Haverá outra declaração em algumas horas que confirmará sanções adicionais. Independentemente do que acontecer na Ucrânia, muitas outras possibilidades ainda estão em jogo, estão sendo consideradas. Estamos considerando outras sanções de grande impacto. Estamos intervindo de 3 formas nesse momento. Sanções contra a Rússia e outras sanções serão implementadas. Se necessário, seguiremos com essas sanções. O apoio com a Ucrânia é o segundo ponto, com ações diplomáticas para isolar a Rússia e convencer Putin a voltar à mesa de negociações com o presidente da Ucrânia. Esse é o arcabouço aqui das nossas ações, a estrutura das nossas ações.
Nós condenamos fortemente o que aconteceu em Kharkiv e Mariupol. É totalmente inaceitável. E nós, europeus, não estamos em guerra contra a Rússia na Ucrânia. É uma atrocidade. Esse bombardeio da maternidade, do hospital, são atrocidades. É necessário fazer uma investigação em relação a crimes de guerra. Isso deve ser repensado de maneira muito sóbria. Nós estamos hoje no dia 15 dessa guerra horrível. E como o presidente disse, nós estamos nos dias 4, 5 e 6, nós apresentamos um pacote imenso de sanções. Hoje, uma semana depois, os senhores podem ver que o rublo está numa queda imensa e ele caiu 60% em relação ao euro. E há também reflexos na disparada de juros, a inflação. As agências de classificação classificam os papéis russos como lixo agora. E a recessão está atingindo o país. Isso em 15 dias, o que mostra a gravidade e o tamanho das nossas sanções. Em relação ao pacote que virá, como o presidente disse, nós temos a nossa maneira de responder a essa agressão atroz que Putin tem feito e nós estamos determinados a trazer uma resposta à altura. A próxima pergunta da FMTV, BMFTV, perdão. O ano de... Os 27 países trataram das sanções, mas pedem também que seja feito mais em nome do povo ucraniano, porque o povo ucraniano está pedindo mais. Então, nós queremos tratar de como isso será feito no cotidiano de Kiev, como isso pode ajudá-los, essa situação, porque é uma situação crítica. E eu tenho outra pergunta em relação, em termos concretos, em relação às sanções. Vocês decidiram em relação às importações do gás? E será que possa haver algo que pode estar nas próximas sessões que tratem das aquisições de compras? Respondendo à segunda pergunta, nós mostramos que é possível adotar sanções e nos proteger das consequências. Proteção para consumidores e empresas. Mas o mercado global de matéria-prima já contava com aumentos de preços antes da guerra. Isso em termos de petróleo, outras commodities e componentes industriais. Já havia um aumento de preços. Essa distinção é importante. E estamos aqui não para tratar toda a inflação. Na França, nós lidamos bem com a inflação. Olhando o gás, por exemplo, não há um grande impacto da crise. Mas no mercado subiu 40% e para os nossos consumidores só 4%. Estamos trabalhando com outros mecanismos e nós temos os recursos necessários para impor sanções e lidar com as consequências delas, protegendo nossas economias. Porque nós temos a força tanto a nível nacional quanto a nível europeu. Quanto à sua outra pergunta, nós precisamos mostrar respeito e solidariedade ao povo e líderes ucranianos. Eu entendo as respostas de forte carga emocional e ontem o Conselho Europeu mostrou uma mensagem muito clara do futuro da Ucrânia na Europa e poderemos ter medidas excepcionais
Talvez não. Nós abandonaríamos a Moldova e outros países vizinhos que também dependem do gás russo e estão recebendo os refugiados. É claro que não abandonaríamos. Esqueceríamos como que os Balcãs estão tentando entrar na União Europeia também. Não esqueceríamos. Nós ontem demos uma mensagem política muito clara. E nós estamos com a Ucrânia. A nossa família é a família ucraniana também. E nos próximos meses, nós precisamos reavaliar por completo o que a União Europeia representa. E com o retorno da guerra à atualidade, nós precisamos pensar em como vamos organizar o continente europeu. Não necessariamente com as mesmas políticas públicas que nós temos aqui, ou na França, ou na União Europeia, mas nós temos que incluir outros países que talvez fossem desestabilizados devido às ações russas, ou da China. Nós, governantes, precisamos nos organizar. E é por isso que temos essas cúpulas para decidir o futuro da Europa. Nós precisamos organizar as nossas ideias e nós precisamos achar novas formas para seguir adiante. De fato, o presidente Zelensky, com o seu pedido de adesão, ele mexeu com as nossas emoções. E eu gostaria de lembrar que, após o pedido de adesão, foi um tempo muito curto para a comissão formar uma opinião em relação a esse pedido. Normalmente nós levamos anos. Então isso mostra que há um processo diferente já acontecendo. O processo é importante, como o presidente Macron disse, porque há condições para ser parte da União Europeia e essas condições devem ser cumpridas, mas também sabemos que tendo uma Ucrânia livre e democrática depois da guerra, será necessário uma séria reconstrução do país com o apoio das ferramentas da União Europeia. Portanto, a velocidade foi imensa nos últimos dias e nós precisamos mostrar que a Ucrânia é parte da nossa família europeia. Em relação à sua segunda pergunta, em relação à redução de 2/3, potencial redução em 2/3 de gás ao longo do ano, é algo factível, não é uma proibição. E sim, a gente trabalha, por um lado, na diversificação no suprimento, para que a gente tenha mais energia vindo para a União Europeia. E também nas últimas semanas nós temos trabalhado muito e convocado nossos amigos no mundo, e temos muitos amigos, que precisamos de mais suprimentos de energia e gás. Então, nós trabalhando em terminais, trabalhando em investimentos na rede de dutos para a União Europeia. Então, nós vamos investir em túneis e em suprimentos para substituir uma boa parte do gás russo. Um exemplo é que em janeiro nós tivemos, na verdade, muitas embarcações para suprir já em janeiro, porque pedimos aos fornecedores do mundo. E é claro que é preciso tratar dos renováveis, aumentar o uso de hidrogênio, são coisas que irão aumentar ao longo dos anos. Estamos apenas no começo, há projetos muito interessantes para investir em hidrogênio, porque o que quer que façamos agora em relação a gás, no uso de energia e em dutos, ele será usado na infraestrutura, esses gasodutos serão usados também na infraestrutura de hidrogênio. E isso será uma das fontes de energia do futuro. E, é claro, é possível ver no comunicado
que a comissão detalhou numa tabela os diferentes setores nos quais nós podemos reduzir o uso de energia e, assim, reduzir a dependência do gás russo. Não será fácil, será difícil. E como eu já disse, isso requer o apoio de todos. Todos devem fazer algo, como, por exemplo, reduzir o consumo de energia que todos temos. A contribuição individual de 450 milhões de europeus faz uma